Graças a paz, queridos. Nesse vídeo eu quero continuar com vocês a nossa exposição no livro de Joel. Hoje, então, nós vamos pensar do verso 1 ao verso 11 do capítulo 2. A versão que nós temos utilizado é NVI. E diz assim: Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, e atrás deles um deserto arrasado. Nada lhe escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados. Todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos eles marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não se empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões, entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Bom, queridos, o tema da nossa mensagem é o dia do Senhor. Bom, esse é um dos temas predominantes em Joel, se não o tema mais importante que nós encontramos nesse livro, o chamado Dia do Senhor, ou em outros termos, o dia escatológico de Yahvé. Joel ele já nos fez perceber a praga de gafanhotos como um sinal histórico do iminente dia do Senhor. E a ideia, irmãos, é que ao olhar para aquela terrível praga de gafanhotos, o povo pudesse refletir sobre um evento futuro de proporções cósmicas. O evento futuro marcado por grande força, intensidade e grande terror. Um evento futuro que deixaria a praga sendo percebida como um evento menor e diminuto. A praga, portanto, era um sinal. A praga, portanto, era um arauto de Deus que anunciava aquilo que iria acontecer. E em preparação à chegada daquele grande dia, o dia do Senhor, o profeta Joel implora ao povo que eles se arrependam. Bom, e para a nossa mensagem, nós iremos fazer uma divisão em 3 pontos. Em primeiro lugar, nós vamos pensar sobre o anúncio da proximidade do dia do Senhor. Joel capítulo 2, do verso 1 até o verso 2. Nosso segundo ponto mostrará a ação e a eficácia do exército invasor descrito por Joel. Nós iremos isso do verso 3 até o verso 10. E por fim, o nosso terceiro e último ponto, nós veremos o exército como o exército do Senhor. Nós veremos isso lá no verso 11. E por fim, nós terminaremos com algumas aplicações finais. Vamos então a partir do primeiro ponto. O anúncio da proximidade do dia do Senhor. Verso 1 e verso 2. Então note que o texto ele tem início com Deus literalmente gritando aos sacerdotes. E esse é o sentido da expressão deem alarme. É Deus gritando aos sacerdotes, os convocando para que eles pudessem tocar a trombeta, anunciando a proximidade do dia do Senhor. É interessante notar que no mundo antigo, as trombetas elas eram usadas para convocar o povo para alguma ocasião especial, alguma festividade especial, ou também ela era tocada para alertar o povo sobre um perigo iminente de uma invasão de algum exército. E todos deveriam se reunir em Jerusalém quando a trombeta ela fosse tocada. Então note, nós vemos aqui Deus então gritando aos sacerdotes para que eles
toquem a trombeta, e esse sinal ele teria o objetivo de avisar ao povo sobre essa iminente invasão. No caso de Joel, a trombeta deveria ser tocada para informar o povo sobre essa proximidade iminente do dia do Senhor. Não apenas, o texto fala sobre todos os habitantes do país. E assim como todos os habitantes do país foram afetados pela praga, como nós vimos no capítulo 1, a ideia, irmãos, é que todo o povo de Deus, todo Israel de Deus, Reino do Sul, Reino do Norte, ao ouvir a trombeta, eles deveriam se reunir em Jerusalém, que era o centro geográfico do culto a Deus. Ao ouvir a trombeta soando, todo Israel de Deus deveria se reunir em Jerusalém. Eles deveriam então responder ao chamado de Deus por intermédio dos sacerdotes, independentemente do local geográfico de residência ou da filiação política, independente das rixas passadas entre nação, Reino do Norte e Reino do Sul, todos deveriam, ao som da trombeta, se reunir em Jerusalém. E todos juntos deveriam tremer, porque o dia do Senhor estava próximo. O dia do Senhor ele é também descrito em proporções cósmicas. Veja com a gente, o texto diz: dias de trevas e escuridão, nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu e verá. Portanto, irmãos, diferente do que alguma linha teológica propõe, Joel não está profetizando uma intervenção militar histórica que já aconteceu. Quando Joel ele usa esses termos apontando para essa proporção cósmica da invasão desse exército, o que nós percebemos aqui é que Joel está profetizando um evento cósmico de proporções que o mundo ainda não viu. Será um dia de total terror e desespero. Será o dia da ira do Senhor. E notem que as pragas de gafanhotos se tornam um evento pequeno, tímido, diante da iminência desse grande dia profetizado por Joel. Mas agora nós vamos para o nosso segundo ponto. Segundo lugar, nós vemos agora a ação e a eficácia do exército invasor, do verso 3 ao verso 10. É muito importante notar, e nós vamos ressaltar isso mais à frente, que durante toda essa descrição desse exército invasor, Joel ele não perde o foco no tema principal, o dia do Senhor. Joel ele está fazendo uma leitura da invasão de gafanhotos, está levando o povo a refletir que aquela invasão de pragas, aquela terrível invasão de gafanhotos, apontava para um evento futuro muito maior em intensidade, em terror. E agora ele faz essa explicação e essa descrição em termos militares. Vamos ver. Joel agora ele descreve de maneira dramática os efeitos devastadores da praga de gafanhotos. Para isso, Joel ele usa a figura do fogo. Por onde os gafanhotos eles passavam, toda a agricultura era completamente destruída. Nada lhes escapa, é a expressão que Joel usa. O contraste que Joel faz aqui entre o jardim do Éden e o deserto desolado é usado por Joel para mostrar a capacidade que a praga ela tem de transformar lugares paradisíacos em lugares sem vida. Nada escapava aquela praga. Nada escapava aquela praga. Agora note, do verso 4 até o verso 9, Joel ele passa a descrever a invasão de gafanhotos em termos de uma invasão militar. Note agora o paralelo. E Joel usa os cavalos como uma viva metáfora. Os cavalos, nos tempos de Joel, eles não eram usados na agricultura, mas em empreitadas militares. Agora note a referência à aparência dos cavalos. Joel está usando a figura do cavalo para tentar mostrar como a praga de gafanhotos ela foi aterrorizante, ela foi devastadora, ela foi implacável. A figura usada é a figura de cavalos. Então note, nós vemos a referência à aparência dos cavalos, seu poder de ataque, sua velocidade, seu número, o barulho aterrorizante do seu avanço, a angústia e o medo do povo diante deles. O termo para angústia significa girar, dançar, contorcer-se de dor.
a sua ordem e formação altamente eficaz no ataque, a sua disciplina. Joel ele constrói essa imagem com o objetivo de convencer seus ouvintes que o exército era um exército invencível. Nada poderia escapar àquele exército. Eles nada poderiam fazer para impedir o avanço e a invasão daquele terrível exército. Ninguém, de fato, poderia impedi-los. Vemos ainda que Joel está construindo uma cena com o objetivo de aproximar o povo daquela terrível realidade. Interessante notar que diante de uma grande catástrofe que está tomando o mundo, o que acontece em um país distante, frequentemente nós pensamos, aquilo não pode necessariamente nos atingir. Estamos distante. Aquele mal está longe demais de nós. Mas note, Joel ele começa a descrever de maneira detalhada o avanço daquela invasão militar, né, mostrando que aquela invasão militar, em algum determinado momento, ela chegaria às casas do povo. Ninguém escaparia. Então, olha que interessante. Joel ele descreve o início do ataque nos campos, lá no verso 3 e 5. A partir do 6, o ataque avança dos campos para dentro da cidade, avançando as muralhas. E no verso 9, após atravessar as muralhas, o exército invasor ele chega às casas do povo. É um exército implacável. Interessante notar que o objetivo de Joel é mostrar que assim como a praga de gafanhotos ela foi terrível, avassaladora, ela atingiu o país inteiro, ela subjugou uma nação de maneira muito mais intensa, aterrorizante e terrível. A descrição agora em termos militares. A proporção desse acontecimento seria muito maior no chamado Dia do Senhor. Nós não podemos então perder de vista que essa descrição que Joel faz é uma descrição do exército de gafanhotos. E ele usa esses termos militares para se referir àquele poderio de destruição da praga. Mas a gente não pode perder de vista que Joel está falando sobre esse iminente dia da ira de Yahvé. Aquela terrível praga estava apontando para esse evento. Aquele mal era um arauto de Deus, como nós falamos no início. E de fato, o dia do Senhor será marcado por um evento incomum. Um evento nunca antes visto na história humana. Um evento sem proporções similares. Um evento de proporções cósmicas, como nós vimos na descrição que Joel ele faz. Note o verso 10. Ele diz: diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. A ideia é que nesse dia do Senhor, o universo inteiro será abalado, resultado desse grande e terrível dia de Deus, dia de Yahvé. Em terceiro e último lugar, nós vemos que o exército é um exército do Senhor. Verso 11, o texto diz: o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército e como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível quem poderá suportá-lo. Fica muito claro que a invasão daqueles gafanhotos era uma obra divina. Deus chama aquele exército de gafanhotos de seu exército. Aqueles gafanhotos invadiram o país por ordem de Deus. Mas da mesma forma como aquela praga aponta para esse evento escatológico de proporções cósmicas, também naquele dia Deus ele virá com o seu exército para estabelecer o seu julgamento e manifestar a sua ira de uma forma que a humanidade nunca viu. Como nós falamos, o que torna então esse exército implacável, invencível, impossível de ser detido? Esse é o exército do Senhor. Esse é o exército de Deus. E esse poderoso e implacável exército aponta para o Todo-Poderoso Deus, para o Todo-Poderoso Yahvé. Joel, então, por fim, ele chega ao seu objetivo. Mostrar como é grande o dia do Senhor. Como será terrível e quem poderá suportá-lo? E a resposta é: ninguém poderá suportar o dia do Senhor. Feita uma breve interpretação desse texto, vamos para algumas aplicações finais. Nós precisamos, em primeiro lugar, notar alguns paralelos entre Joel
e os textos que nós encontramos no Novo Testamento. Jesus Cristo também ele descreve o dia do Senhor. Esse dia escatológico da invasão de Deus, da manifestação da sua ira, onde um evento de proporções nunca antes vistas, de fato acontecerá. Jesus, ele descreveu o dia do Senhor, usando termos semelhantes ao que Joel usou, lá em Mateus capítulo 24, do 21 ao 29, dizendo: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Note os termos semelhantes ao de Joel, nem pouco há de haver. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então note, da mesma forma que Joel usa termos que apontam para aspectos cósmicos desse grande dia, Jesus faz do mesmo modo. Mas não apenas Jesus falou do dia do Senhor, João Batista também anunciou o dia do Senhor. Lá em Mateus 3,7, João Batista disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Também nós vemos o apóstolo Paulo anunciando o dia do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 2 ao 3, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Joel usa essa expressão, ladrão. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. E por fim nós vemos também Pedro falando sobre esse dia do Senhor. Em 2 Pedro 3,10, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Note, irmãos, a escatologia que nós encontramos aqui no Novo Testamento, ela revisita tudo aquilo que Joel falou a respeito desse terrível dia, o dia do Senhor, que virá trazer um grande terror sobre toda a terra. Mas essa mensagem nos dá uma segunda aplicação. Essa mensagem nos ensina que assim como Deus gritou aos sacerdotes para que eles tocassem a trombeta e anunciassem a proximidade do dia do Senhor, eu e você como cristãos devemos fazer o mesmo. Assim como os apóstolos e Cristo anunciou o dia do Senhor, eu e você também devemos anunciar a todas as pessoas que haverá um dia onde Deus manifestará a sua ira. E esse dia está próximo. Não apenas, em terceiro lugar, nós devemos entender, à luz de Joel, que as guerras que vemos, as pragas que nós notamos acontecendo no mundo, as grandes tragédias, não constituem no dia do Senhor em si, mas são sinais que apontam a proximidade do dia do Senhor. Assim como aquela praga, ela foi descrita em termos militares, apontando a proporção do terror e da calamidade daquele grande dia. Essas pragas hoje que nós vemos, as guerras, as tragédias, também apontam para a calamidade, para o terror daquele terrível e grande dia chamado de o dia do Senhor. E em quarto e último lugar, nós devemos nos arrepender, viver uma vida santa e piedosa. Joel, ele tenta descrever todos os detalhes daquele terrível e grande dia com o objetivo de levar o povo de joelhos ao chão. Todo o conforto foi retirado. Eles não conseguiam mais perceber e fazer planos para o futuro. Toda a agricultura do país foi completamente destruída. Eles estavam naquele momento considerando a sua vida, a sua subsistência. E naquele momento, então, Joel lhes concede essa profunda revelação sobre o dia do Senhor. Irmãos, diante de tudo que nós vemos, guerras, calamidades e pragas, tudo isso é um sinal de que o dia do Senhor está próximo. E ele se manifestará como nós vemos na Escritura, tanto relatado no Antigo quanto no Novo, tanto relatado pelos profetas do Antigo como por Cristo e seus apóstolos no Novo Testamento. E o objetivo de termos acesso a essa descrição desse aterrorizante dia tem o objetivo de nos conduzir a uma vida santa e a uma vida piedosa. Pedro, depois de anunciar a proximidade do dia do Senhor, lá em 2 Pedro, capítulo 3:10 em diante, ele exorta dizendo o seguinte: visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor.
Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Que essa mensagem de Joel cause em nossos corações esse estímulo ao arrependimento. O dia do Senhor está próximo. Vemos sinais por toda parte. O Senhor virá, e Ele virá em ira. E quem poderá escapar? Por isso, eu convido você ao arrependimento. A mensagem de Joel nos conduz e nos convida ao arrependimento. Vamos orar nesse momento? Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra que nós acabamos de ler e meditar em Joel. Nós vemos aqui o anúncio do dia do Senhor. Nós vemos aqui essa comparação, esse paralelo, Pai, entre aquela praga de gafanhotos, ó Pai, como um sinal arauto, Deus, daquele grande dia. E por fim nós vemos, ó Pai amado, que aquele dia será um dia do Senhor. E aquele exército é um exército, Pai amado, que é liderado por Ti mesmo. Senhor, naquele grande dia, Pai amado, haverá o sofrimento como a humanidade nunca antes viu. Uma dor como a humanidade nunca antes sentiu. Mas como esse dia está próximo, Senhor, e nós temos a Tua revelação na Escritura Sagrada, Pai, nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Se nós estamos brincando com a nossa vida, se nós estamos, ó Pai amado, debochando do Senhor e do Teu Evangelho, Pai, que seja um tempo de real arrependimento, para que se porventura estivermos vivos, quando aquele grande dia vier, ó Pai amado, que o Senhor nos encontre vivendo de maneira santa e piedosa na Tua santa presença. Nos conduza ao verdadeiro arrependimento, Pai, e nos ajude a fazer a correta leitura dos sinais, dos acontecimentos desse tempo que apontam para aquele grande e terrível dia chamado de o dia do Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, se essa mensagem fez sentido para a sua vida, assim como fez para a minha, eu peço que você curta esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal da nossa igreja para que ele cresça, alcance outras pessoas e compartilhe essa mensagem. Vejo vocês em um próximo vídeo. Que Deus os abençoe.